Nono ano! E aí, tudo bem? Vamos estudar geografia? Esse vídeo aula é a segunda parte do capítulo 7 de vocês aí de geografia, ok? Então vamos lá? Nono ano, cadê o livro de geografia de vocês? Livro na mão? Capítulo 7, ok? Vamos lá para o capítulo 7. A gente já começou a estudar sobre a urbanização, né? Ali no capítulo 7, vamos ver a página. A partir da página 21, nós começamos a estudar o capítulo 7, falando sobre a urbanização, ok? Sobre a industrialização. Nós falamos sobre também a urbanização, se não me engano, do Japão, tá? Nós falamos bastante sobre a urbanização do Japão. Nós estudamos, acho que foi basicamente até aí nós estudamos, né? Sobre o Japão, tá? E aí nós vamos agora ver um pouquinho mais sobre essa urbanização ocorrendo aí no mundo graças à industrialização, tá? Então, assim, a urbanização é quando há o crescimento das cidades, certo? Quando as pessoas saem do campo e vão para a cidade, as cidades começam a evoluir. Então, essa urbanização. E ela começou o quê? Na segunda metade do século XX, aonde? Nos países subdesenvolvidos. Quando a gente pensa nos países que são potências hoje, né? A urbanização já começou muito antes. Agora, quando a gente se fala de países subdesenvolvidos, tudo é atrasado. Então, a urbanização dos países de industrialização recente, igual o Brasil tem industrialização recente, e outros países também têm industrialização recente, esses países são os países que foram colônias de exploração, tá? Que começou na segunda metade do século XX, ok? Então, o que acontece? Eles começaram a ser industrializados como? Com a chegada das multinacionais. Então, na realidade, essa urbanização desses países, essa industrialização, né, que houve recente, né, que demorou mais nos países subdesenvolvidos, né, e então ela começou tarde, igual aqui no Brasil, então isso significa que só depois disso que começou a urbanização, ok? Então, a industrialização em algumas cidades, né, é que leva à urbanização, porque precisou fazer uma indústria ali para poder atrair, para poder construir ali uma cidade que depois vai crescendo, vai aumentando, ok? Então, essa urbanização, esse crescimento das cidades nesses países subdesenvolvidos e que teve uma industrialização mais tardia, então só começou na metade do século XX, tá? E olha só, inicialmente, os principais destinos dessas empresas transnacionais. Essas empresas transnacionais, quando a gente fala em empresa transnacional, nós estamos falando de empresas fortes de países que hoje são potências. Aí eles começam a montar o quê? As filiais deles. E eles vão montar as suas filiais aonde? Nos países subdesenvolvidos. Aonde tem o quê? Matéria-prima, que eles podem mais barata, mão de obra mais barata, né? Mas de qualquer maneira, existe uma vantagem quando eles colocam as filiais deles nesses países subdesenvolvidos, né? Que atrai gente para as cidades, né? Aí ajuda nesse processo da urbanização, ok? E olha só, inicialmente os principais destinos das empresas transnacionais foram países como México, Argentina, Brasil e África do Sul. Foram os 4 países, né, aonde as principais empresas se instalaram, ok? Argentina, México, Brasil e África do Sul. Esse foi o principal destino dessas empresas transnacionais, ok? E por quê? México, Argentina, Brasil e África do Sul? Porque é nesses países havia grande mercado consumidor, população já estava crescendo, então eles vão montar uma filial, não só porque ali tem a mão de obra barata, não só porque ali tem matéria-prima, e não só porque ali esses governos sempre diminuem os impostos fiscais, tem impostos que o governo desses países nem cobram, justamente para essas empresas serem instaladas ali, essas filiais. Vocês entenderam como que funciona isso aí? Então, assim, viram nesses países um grande mercado consumidor, certo? Muita gente morando ali que podia comprar esses produtos, tá? E matérias-primas
já que todos esses países que eu citei aqui foram colônias de exploração, tem matéria-prima. E por causa dos benefícios fiscais que eu falei para vocês, que o governo, né, põe um imposto bem baixinho, tem imposto que nem cobra, para essas empresas transnacionais serem, né, instaladas ali nesses países, nos seus países. Então, essa urbanização que começou a acontecer graças a esse processo da industrialização nesses países aqui, por exemplo, que estamos falando, Argentina, Brasil, África do Sul e México, essa urbanização ocorreu de maneira acelerada. Não foi uma coisa organizada, não foi uma coisa assim, né, devagar, passo a passo, tá? E tudo que é uma coisa muito acelerada, foi uma urbanização muito acelerada, foi sem planejamento. Foi sem planejamento. E muita gente passou a morar aonde? Nas áreas de periferia, nas áreas periféricas, onde tem carência de planejamento, de infraestrutura, de esgoto, de saneamento básico, de luz, né? A gente vê muito isso no nosso país. Bairros que não tem rede de esgoto, bairros que ainda não tem iluminação, ok? A gente vê isso ainda. Principalmente lá no Rio de Janeiro, fala, nossa, é uma cidade grande e tal, mas tem alguns lugares lá no Rio de Janeiro, tem alguns lugares em São Paulo, até na região do Amazonas, pessoas que moram muito na periferia, né, que não tem saneamento básico ainda, né? Então, foi um crescimento muito desacelerado, foi um crescimento um pouco desordenado e não houve um planejamento realmente, uma coisa bem sistematizada. Não teve isso, ok? Então vamos lá para a China. Nossa, como é que foi essa industrialização da China, né? Olha que interessante a China. A sociedade chinesa, ela se formou aonde? A sociedade. Onde que cresceu a população? Onde a população chinesa se formou? Ao longo dos rios. Porque se formar uma população ao longo dos rios é uma vantagem, porque eles usavam o rio não só para navegação, como para irrigação, certo? Rios amarelo, o rio azul, são os rios bem importantes na China, ok? Então, eles usavam esses rios para irrigação no cultivo de arroz, tá? Que era a plantação principal deles, era o cultivo de arroz, tá? E hortas, que eles sempre plantaram muitas hortas os chineses, então eles sempre foram muito organizados. Então eles usaram esses dois rios para irrigar as suas plantações e principalmente a principal, a plantação de arroz, ok? E aí quando a gente fala da China, a gente fala assim, né? A China, tem que lembrar uma coisa muito importante da China. Quando que ela apareceu no contexto mundial, né? Quando que a China apareceu no contexto mundial? Tem que lembrar que a China, ela foi um grande império, a China, um grande império. E olha só, quando a China apareceu no contexto mundial, né, como um império sólido, o Brasil não tinha nem sido colonizado ainda. O Brasil nem tinha sido descoberto ainda. Então, quando a China se tornou um império, né, um imperador comandando, tudo bem organizado, né, o Brasil não tinha nem sido descoberto ainda. Para vocês verem, vocês estão vendo, né, que a China, antes do Brasil e de outros países serem colonizados, ela já destacava no mundo como um grande império, tá? Império sólido, hein? E apesar da sua história ser bem antiga, né, que a China tem uma história muito antiga mesmo, a urbanização mesmo lá da China só ocorreu em 1980. Não é nada longe essa data, olha que interessante. Apesar de ser uma das nações mais antigas que tem, a China, a sua urbanização mesmo, né, o crescimento das cidades, o povoamento das cidades, só ocorreu a partir de 1980. Nossa, que interessante, né? Com a modernização do país, com investimentos em indústrias e o desenvolvimento urbano. Então os chineses, né, começaram a investir em indústrias, começaram a investir em modernização, ok? Então as cidades começaram a crescer a partir desse momento, tá? O Brasil, por sinal, é um grande parceiro da China, né, de comércio. Aliás, o Brasil acho que é um dos principais parceiros dos chineses na questão comercial, ok? Vamos também saber um pouco sobre a urbanização da Índia. Então, lembrando que a urbanização da China só ocorreu em 1980, não porque é um país atrasado. Ele era império, né? A maioria das pessoas morando no campo, ok? Mas que a modernização mesmo, que começou com as indústrias, né?
começou um pouco tarde, mas mesmo antes disso, a China já era um grande império, tá? A Índia. A urbanização da Índia é recente também e ocorreu após a independência do país, porque a Índia foi colônia também, colônia de exploração. Então, depois da independência do país, né, a partir de 1947, que a Índia começou, né, a ser urbanizada. A Índia era colônia dos ingleses, tá? Era uma colônia britânica, ok? Então, essa urbanização da Índia só começou, tá, com a industrialização, quando as empresas transnacionais montaram as suas filiais lá na Índia, e aí assim começou o processo de urbanização, tá? Então a industrialização, né, na Índia começou com a instalação das empresas transnacionais, ok? Que levou em consideração o quê? A grande população do país. A Índia é muito populosa e é lógico que o empresário, dono dessas sedes, dessas transnacionais, ele pensou assim, nossa, tem muita gente morando lá, então a gente vai vender muito lá também, tá? Então levou em consideração a grande população de lá. E aí foi montada essas filiais dessas empresas transnacionais lá na Índia, tá? Então a maior parte da população, e olha só, a maior parte da população indiana ainda está no campo. Olha que interessante, né? Apesar dessas empresas transnacionais montarem as suas filiais lá, né, tem cidades bem povoadas lá na Índia, graças a essas empresas transnacionais, ok? Mas a maior parte da população ainda se encontra na área rural, tá? A maior parte da população ainda está no campo. Só mais ou menos um pouco mais de 30% da população indiana que mora na cidade. Já imaginaram uma coisa dessa? Quer dizer que mais de 60% dos indianos moram no campo, tá bom? Mas as cidades continuam crescendo, tá? Por causa da implantação das transnacionais, pois vivem recebendo muita gente da área rural, ok? Então, assim, as cidades estão crescendo, né? Graças a essa infraestrutura, ok? Que tem lá, tá? E aí, as pessoas, graças a essas transnacionais, né, estão deixando o campo aos poucos e indo para as cidades, tá bom? Então, vamos lá. Então, a maior parte da população, não esqueça que é importante, ainda está no campo, ok? Mas as cidades, mesmo assim, continuam crescendo, a população cresce, né, ali das cidades. E muita gente da área rural está vindo para a cidade para uma vida melhor, ok? Porque se a gente for pensar na área rural lá da Índia, né, ainda há muita falta de infraestrutura, porque nós estamos falando de um país subdesenvolvido, né, de um país ainda bastante carente em vários pontos, principalmente na falta de infraestrutura na área rural, tá? Então, nós terminamos por aqui esse capítulo 7 de hoje. A gente já falou sobre a urbanização na China, a urbanização na Índia, ok? Nós também falamos essa urbanização, né, que começou nos países que recentemente começaram a industrialização, que foi tudo muito recente, como México, Argentina, Brasil e África do Sul, né? Tem que lembrar que esses países todos aí que eu falei, tirando a China, foram colônias de exploração. Então, industrialização tardia. Se a industrialização é tardia, a urbanização também, né? E são países assim que não fizeram um planejamento para a construção das cidades, ok? A China, ela teve uma urbanização tardia, certo? Mas não porque foi colônia de exploração, porque não foi. É porque a China, a maioria das pessoas vivem realmente no campo, a economia deles é baseada na área agrícola e era o império. Sempre teve um imperador na China. Sempre teve um imperador na China. Então, assim, o fato do surgimento da cidade ser tardia, mas foram cidades bem planejadas, cidades bem estruturadas e bem modernas, tá? Bom lembrar sempre disso. A China está incluída aqui como uma urbanização tardia também, tá?
Demorou a urbanização na China, mas não porque é um país subdesenvolvido, não porque era uma colônia, não. A China era um império e a base da economia desse império chinês era a agricultura, então normal que todo mundo tivesse ali no campo e ainda, né? Muita gente mora no campo. E o interessante é que quando começou essa urbanização, as primeiras indústrias, né? Já em 1900 e pouco para cá, fizeram cidades bem planejadas, tá? Fizeram um planejamento, houve uma estrutura, ok? Então, a China, assim como o Japão também, né? Um país assim, já a urbanização do Japão já é mais antiga, mas assim foram tudo muito bem planejado, muito bem construído, tudo na base da modernidade, ok? Diferente dos países subdesenvolvidos, que tiveram sim a sua urbanização tardia, mas foi uma urbanização de países subdesenvolvidos, uma urbanização sem planejamento, sem toda essa estrutura necessária, tá? Então, nós estamos encerrando por aqui o capítulo 7 de vocês. Dá uma lida aí no capítulo 7 de vocês, onde está falando sobre a China, onde está falando sobre a Índia, tá? É importante isso aí, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau para vocês.